2. Aquarelas acabadas. Para efeito deste catálogo raisonné, criou-se o conceito de aquarelas acabadas de Debré, que constituem a parte mais importante de seu trabalho preparatório para o famoso álbum Viagem Pitoresca, publicado de 1834 a 1839. Debré só deve ter concebido o projeto de um amplo livro ilustrado sobre os costumes e as características do Brasil por volta de 1819 e 1820, quando chegaram ao Rio os primeiros álbuns ilustrados com gravuras de viajantes e naturalistas relatando sua estada entre nós. Tratou então de escolher os grandes temas das gravuras que imaginava para seu próprio livro, que emularia no futuro os álbuns ilustrados que lhe chegavam agora às mãos. Debré planejou então que, em preparo das projetadas litografias, poderia executar composições elaboradas em aquarela sobre pequenas superfícies, geralmente de cerca de 17 por 23 centímetros. Estas incluiriam um número suficiente de informações visuais para que cada uma dessas imagens compostas pudesse apresentar grande curiosidade e interesse. Com isso, tornar-se-iam pequenas cápsulas de registro daquela realidade que o pintor observava diariamente ao seu redor. Observações que, apesar de corriqueiras no Brasil, não deixariam de causar grande surpresa na Europa, conforme imaginava Debré. As aquarelas acabadas são consideradas como tais quando estão enquadradas em margens desenhadas, geralmente num retângulo, e têm o fundo de trabalho com pelo menos alguns detalhes de arquitetura ou vegetação. A grande maioria das aquarelas acabadas é assinada por Debré, quase que invariavelmente como J. B. Rio de Janeiro e o ano. Em alguns poucos casos, o pintor renuncia o B maiúsculo e assina J.B. Debré, como ficou conhecido. Mais raramente ainda, assina apenas com o sobrenome ou as iniciais. O conjunto de aquarelas acabadas de Debré que chegou até nós totaliza mais de 270 obras, o que constitui, sem dúvida, o núcleo mais valioso de sua obra, tanto do ponto de vista criativo quanto para o conhecimento de nossa história e de nosso passado. Se Debré foi chamado de primeiro repórter brasileiro, é certamente nas aquarelas acabadas que suas observações precisas ganham seus contornos mais brilhantes e onde sua arte se exerce plenamente. Houve neste livro um esforço para mostrar essas aquarelas acabadas em plena página, para que todos os seus detalhes pudessem ser observados. Sempre que possível, quando as aquarelas acabadas correspondem a gravuras da viagem pitoresca, que Debré comentou imagem por imagem, reproduzem-se os próprios comentários do artista, agora numa nova tradução a partir do original francês. Para aquelas imagens das quais não se dispõe do texto de Debré, as aquarelas são comentadas pelos dois autores. Algumas imagens do Paraná têm comentários de Newton Carneiro, grande especialista da iconografia da região. Para efeitos deste capítulo, as aquarelas relativas à viagem ao Brasil a bordo do Calpe, assim como os retratos mais elaborados realizados por Debré, foram consideradas aquarelas acabadas. Uma aquarela preparatória de uma gravura fora da viagem e um extraordinário trabalho em trompe-l'œil, ambos recém-descobertos, fecham agora esta seção, essencial para uma compreensão melhor da obra de Debré. A viagem no Calpe. Na série de 16 aquarelas relacionadas com a viagem a bordo do brigue americano Calpe, Debré faz um verdadeiro diário visual da travessia, que enviará mais tarde ao irmão François, em Paris. Ele mostra nas duas primeiras o porto de Havre, ainda com destroços de navios e canhões da epopeia bonapartista, que aumentam a sensação de espera pelo embarque do dia 22 de janeiro de 1816. A seguir, aparece os três mastros singrando a todo pano para o Rio de Janeiro. A tudo o pintor de história busca registrar, desde o conforto de um camarote até as minúcias da curiosa figura de proa representando um homem, ou o detalhe do tombadilho e a ducha a bordo que lembra o batismo da passagem do Equador. Retrata também as escalas em Tenerife, nas Canárias, e a Ilha de Maio, em Cabo Verde,
a passagem por Cabo Frio e a aproximação do rio, com um gigante deitado ao fundo, onde ancora ao anoitecer do dia 26 de março. A1. Entrada do porto do Havre, na maré baixa com um barco encalhado. Entrée du port à marée basse avec un bâtiment échoué. Aquarela sobre papel 5,1 por 9,4 centímetros, cerca de 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A2. Vista do farol na maré alta. Aquarela sobre papel 6,1 por 9,3 centímetros, cerca de 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A3. Partida do brigue americano Calpe. Le Calpe Vaisseau américain partant. Aquarela sobre papel 6,1 por 10 centímetros, cerca de 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A4. Interior do Calpe. Figure du Calpe. Aquarela sobre papel 5,4 por 9,7 centímetros, cerca de 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A5. O chuveiro no Calpe. La douche à bord du Calpe. Aquarela sobre papel 11,6 por 8,7 centímetros, 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A6. Figura de proa do Calpe. Figure du Calpe. Aquarela sobre papel 7 por 5,8 centímetros, 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A7. O Calpe. Le Calpe. Aquarela sobre papel 11,2 por 8,8 centímetros, 1816. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A8. Ilha de Maio em 21 de fevereiro de 1816. Lys de Mai le 21 février 1816. Aquarela sobre papel 4,6 por 12,7 centímetros, 1816. Assinado Debré à son frère. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A9. O Pico de Tenerife. Le Pic de Tenerife. Aquarela sobre papel 5,5 por 10,8 centímetros, 1816. Assinado Debré à son frère. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A10. Ilha de Maio. Lys de Mai. Aquarela sobre papel 5 por 12,2 centímetros, 1816. Assinado Debré à son frère. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro.
Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A11. Primeira vista da costa do Rio de Janeiro. Première vue de la côte de Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, 5 por 24 centímetros, 1816. Procedência François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A12. Cabo Frio. Le Cap Frio. Aquarela sobre papel, 4,8 por 12,5 centímetros, 1816. Assinado Debré son frère. Procedência François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A13. Cabo Frio. Le Cap Frio. Aquarela sobre papel, 6 por 24 centímetros, cerca de 1816-1827. Procedência François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A14. Parte da costa do Rio de Janeiro conhecida pelo nome de Gigante Deitado. Portion de la côte de Rio de Janeiro com un sous le nom de Jean Couché. Aquarela sobre papel, 12 por 35 centímetros, 1816. Procedência François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A15. Entrada da Baía do Rio de Janeiro na altura do Pão de Açúcar. Entrée de la Baie do Rio de Janeiro à la hauteur du Pain de Sucre. Aquarela sobre papel cortado de forma irregular, 12,1 por 39,1 centímetros na sua maior extensão. Assinada Debré son frère, à esquerda, e datada Rio de Janeiro 1816, à direita. Procedência François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Depois de um mês de navegação, fomos ver no dia 22 de fevereiro o arquipélago do Cabo Verde e chegamos à primeira possessão portuguesa, a Ilha de Maio, na verdade infinitamente pequena, mas preciosa pelas suas famosas salinas constantemente frequentadas pelos americanos do norte. Nós ancoramos ali para renovar uma parte de nosso suprimento de água. Alguns dos nossos artistas, além do Sr. Le Breton, passaram a noite na ilha resignados a dormir segundo o costume do país, isto é, deitados simplesmente sobre esteiras abertas no chão. No dia 25, enfim, por volta das 8:30 da manhã, percebemos no horizonte a costa do Rio de Janeiro. Depois de termos cuidadosamente evitado várias correntes que nos afastam frequentemente do ponto da costa que buscávamos, chegamos à entrada da Barra da Bahia ao pôr do sol. Na nossa passagem por entre as ilhas que a cercam, ouvimos ainda os últimos disparos das salvas fúnebres que lembravam de 5 em 5 minutos à população a morte recente da Rainha de Portugal, enterrada há 6 dias, e ancoramos à distância de um tiro de fuzil da rocha cônica chamada Pão de Açúcar. Primeiras obras no Brasil. Tão logo chega ao Rio de Janeiro, Debré começa a realizar as primeiras aquarelas de aproximadamente 17 por 23 centímetros, tais como as que produzirá às centenas nos anos seguintes durante a preparação do projeto do Voyage Pittoresque. Supõe-se que estes primeiros trabalhos tenham sobrevivido por terem sido enviados a seu irmão François em Paris, para descrever-lhe a sua nova realidade, pois mostram o interior e a fachada de sua casa no Catumbi. Datam também dos primeiros meses as aquarelas inéditas realizadas para a Duquesa de Cadaval,
e provavelmente as poucas paisagens puras do Rio de Janeiro, onde os personagens são secundários, assim como a única aquarela devocional acabada de tema religioso que chegou até nós, representando Nossa Senhora da Conceição. A16. Debré na pensão. Debré à l'auberge. Aquarela sobre papel, 18 por 13,1 centímetros, 1816. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Antes da chegada da corte, o Rio de Janeiro era totalmente desprovido de hospedarias, como registrou Sir John Barrow ao final do século XVIII em seu A Voyage to Cochinchina in the years of 1792 and 1793. A garrafa quebrada à direita, no chão de tábua corrida, introduz a sensação de abandono e solidão que domina essa aquarela, pintada logo ao chegar de sua primeira moradia. O pintor recém-chegado está largado, cabisbaixo, debruçado sobre a mesa, com uma outra garrafa à sua frente. Mostrando pouco caso pelo ambiente de paredes descascadas, ele mantém a cartola na cabeça. Na viagem pitoresca, Debré afirma que ele e seus companheiros foram alojados imediatamente após o seu desembarque. Isso graças à lei da aposentadoria real, que permitia ao governo requisitar qualquer moradia para dar aposento aos protegidos do governo. Mas logo esclarece que alguns meses depois, quando nossa pensão anual foi regulamentada, cada um de nós se mudou e fez um acordo amigável com o proprietário. A17. Ateliê de Debré no Catumbi. Mon Atelier do Catumbi, a Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, 18 por 13,1 centímetros, assinada Debré e D. Agosto de 1816. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela de 1816, dedicada ao irmão François, que permanecera na França, Debré mostra seu ateliê no Rio de Janeiro, que ficava na própria residência do artista, o sobrado da Rua do Catumbi. Debré tinha o ateliê no primeiro andar, como mostra a planta baixa que desenhou de sua casa, G40A. O pintor de história era, entre os franceses, aquele que residia estrategicamente mais próximo do Paço de São Cristóvão e, consequentemente, dos monarcas Dom João VI e o futuro Dom Pedro I. Os outros estavam dispersos. J. Le Breton, no Flamengo, N.A. Tunay, no Alto da Tijuca, Grandjean de Montigny, na Gávea. Era seu primeiro ano no Brasil e a pequena pintura serve para mostrar ao irmão seu rápido sucesso, pois estava prestes a acabar um retrato de corpo inteiro do ainda príncipe real Dom Pedro. Ele se refere aos esboços da Presnatur, da família real, que fez na Praia Grande, Niterói, durante uma revista de tropas numa carta de novembro de 1816. A sala mostra 9 quadros pendurados, um baú, uma série de infólios e sua caixa de pinturas, numa estante ao lado da cadeira onde descansam a paleta e os pincéis do artista diante do cavalete improvisado. O seu ateliê, porém, não está no álbum Viagem Pitoresca, uma vez que o artista optou por descaracterizar a própria casa para transformá-la no livro como exemplo de arquitetura brasileira, eliminando todos os personagens das 2 aquarelas que são a origem da prancha 42 do 3º volume. Como se vê nas 2 imagens a seguir, A19 e A20, Debré pintou frente e fundos de sua casa na Rua do Catumbi. Na primeira, aparece na janela do primeiro andar à direita segurando uma paleta de pincéis. Já no quintal está um homem, possivelmente o pintor, trazendo uma criança branca no colo, ao lado de uma mulher negra, talvez uma ama. Ele alimenta um galo e uma galinha, enquanto uma outra mulher, provavelmente a mãe da criança, assiste ao raro registro de intimidade feito pelo francês. É curiosa a cadeira desproporcional no primeiro plano. O móvel parece ter o mesmo tamanho que a porta aberta da cozinha.
O bairro do Catumbi, no início do século XIX, era ainda um arrabalde do Rio de Janeiro de boas residências e chácaras. O Catumbi era também, no século XIX, o local da festa do Divino Espírito Santo, cuja coleta para a festa Debré também registrou numa aquarela de 1826, a 60. A18, à esquerda da página. Casa provisória no Catumbi, no Rio de Janeiro. Maison Provisoire d'un Catumbi, a Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, 4,6 por 6,2 centímetros, 1816. Assinada Debré, a Rio de Janeiro. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A19. Vista do lado do pátio, no Rio de Janeiro. Vue des Côtes de la Cour, a Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, 4,6 por 6,2 centímetros, 1816. Assinada Debré, a Rio de Janeiro. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. O livro da pesquisadora francesa Marguerite David Roy traz a reprodução de uma cópia de A18 e A19 realizada pelo arquiteto Louis Symphorien Mounier, membro da missão francesa no Brasil. Esta cópia é preciosa por confirmar que A18 e A19 representam de fato a primeira casa de Debré no Rio de Janeiro, dividida com o arquiteto Grandjean de Montigny e o próprio Mounier. A folha onde estão copiadas as pequenas aquarelas de Debré traz também uma planta detalhada da casa, que indica que os arquitetos dividiam o andar térreo enquanto Debré instalara seu ateliê no primeiro andar. É, portanto, o próprio pintor que aparece à janela na imagem A18 com sua paleta de pincéis, conversando com um oficial, talvez a respeito de uma encomenda da corte. A planta baixa de Mounier mostra a ocupação dos cômodos e permite identificar os personagens no quintal da residência em A19, como sendo provavelmente o arquiteto Grandjean de Montigny e sua família. A20. Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, 11,9 por 18,2 centímetros, assinada embaixo à direita com as iniciais JBD, cerca de 1817 e 1818. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta paisagem urbana, Debré pintou em aquarela uma das mansões que descreve na Viagem Pitoresca, G142A. Menos esquemática, esta aquarela oferece detalhes tipicamente debretianos, como a arara num poleiro à direita, as pinhas das sacadas, a marquise e o relicário no ângulo da casa voltado para a igreja. A população de rua contrasta com a casa palaciana, o mesmo se dando com um escravo sentado no chão, ao lado da carruagem, e a cadeirinha palanquim com a negra transportando um vaso à esquerda, como uma cariátide neoclássica. O mastro na construção no alto do morro sugere que é o Morro do Castelo, de onde eram transmitidos os sinais para os navios. A21. Casaril, Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, 12,4 por 20,1 centímetros, cerca de 1816-1818. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Debré, no terceiro volume da Viagem Pitoresca, diz que em 1819 já não existiam mais ruas no interior da cidade onde se vissem muros e havia muitas casas de 3 pavimentos, o que dava à cidade um aspecto de uma verdadeira capital. Para ele, isso foi resultado de uma lei de 1817,
promulgada para acabar com os intervalos dos terrenos desabitados nas ruas e segmentos de muros. A lei obrigava os proprietários, donos desses muros, a construírem um primeiro andar, nem que fosse de madeira, como um cenário de portas e janelas, para haver uma série contínua de fachadas nas ruas. Além disso, no caso de qualquer obra inadiável na fachada, ficava o proprietário obrigado a construir um primeiro andar, nem que fosse apenas uma cobertura. Nessa aquarela, ele ilustra 3 tipos diferentes de casas: a casa térrea, a de 2 andares, sendo o segundo apenas uma cobertura vazada, e a de 3 andares. As janelas da casa térrea ainda são todas de treliça, apesar de as rótulas terem sido abolidas por um edital de 11 de junho de 1808, assinado pelo intendente de polícia Paulo Fernandes Viana. Entrava-se nas casas por um corredor que leva a um pequeno pátio, ao redor do qual estão reunidas as áreas de serviço, como sala de jantar, cozinha, cômodos dos escravos domésticos. Dando para a rua estão os salões ou a sala de visitas. Para Debré, a arquitetura luso-brasileira está impregnada do estilo dos mouros, que viveram quase 700 anos na Península Ibérica. Ele também lista os materiais empregados, desde a pedra de Ilhéus, importada de Lisboa, um mármore branco bastante terroso, empregado especialmente nos frontões e umbrais das portas externas e interiores das igrejas, balustradas, etc. Também os arcos abatidos, de madeira ou um monólito de granito, feitos com o material da terra. O pau-brasil e outros disputados na França pelo ebanista são usados lá para carpintaria. A22. À esquerda, acima da página. Cascata Grande da Tijuca. Aquarela sobre papel, 7,5 por 13,6 centímetros. Cerca de 1817 e 1818. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A23, à esquerda, abaixo da página. Cascata Grande da Tijuca. Aquarela sobre papel, 11,5 por 22,2 centímetros. Cerca de 1817 e 1818. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A24, Cascata Grande da Tijuca. Aquarela sobre papel, 8,8 por 16,8 centímetros, cerca de 1817 e 1818. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Apesar de não datadas, essas 3 vistas tiradas de ângulos diversos da Cascata Grande da Tijuca, uma das maiores atrações naturais em torno da capital, devem ter sido realizadas nos primeiros anos da estada de Debré, quando este ainda se dedicava à paisagem dos arredores do Rio de Janeiro. Deve ter decidido rapidamente que essa não era a sua prioridade, e sim o registro dos costumes, pois Debré só nos deixou poucas paisagens. Mas a Cascata Grande era de tal forma impressionante para o francês recém-chegado que Debré realiza nada menos que 3 aquarelas acabadas desse tema. Seu trabalho certamente influenciou a gravura de Hippolyte Taunay, também reproduzida aqui, inserida em seu livro escrito como Ferdinand Denis, publicado em 1822. Essas aquarelas são, portanto, certamente anteriores a 1820, se descontarmos os prováveis prazos de publicação do livro de Taunay e Denis. A25. Palácio do Senhor Duque de Cadaval. Palais du Mr. le Duc de Cadaval. Aquarela sobre papel, 14 por 21 centímetros.
assinada embaixo à esquerda Debré e datada embaixo à direita agosto de 1816. Procedência: Duques de Cadaval, Portugal, família Bourg de Bouzas, França, coleção particular, Paris. Esta aquarela e a seguinte estão entre as descobertas mais importantes em termos de obra de Debré feitas nos últimos 30 anos. Foram executadas para a Duquesa de Cadaval, viúva do nobre de mais alta linhagem da corte portuguesa após a família real, a qual era aparentado, e mãe do jovem sexto duque, então com 17 anos. Debré também executou seus retratos, que figuram como A262 e A263 neste catálogo. Conforme se pode verificar na descrição do óleo O1, esta aquarela de Debré serviu de base para a tela de mesmo tema, que pode agora lhe ser reatribuída, assim como também inspirou uma cópia pelo Barão de Coubertin, membro da comitiva do Duque de Luxemburgo. Finalmente, também foi executada a partir dessa aquarela uma gravura em frontispício do livro de Saint-Hilaire, Voyage dans les Provinces de Rio de Janeiro em Minas Gerais, de 1830, intitulada Vous de la maison que habite Monseigneur le Duc de Luxembourg em 1816. Tanto a cópia de Coubertin quanto a gravura de Saint-Hilaire são reproduzidas nas páginas que descrevem o óleo O1. De execução delicada, esta aquarela retrata uma cena mais natural que a distribuição dos personagens escolhida por Debré para a composição final do óleo O1, que inclui uma criança brincando e um botocudo, ambos ausentes da aquarela. O detalhe da arara e dos pequenos coatis à direita é particularmente encantador, e Debré, infelizmente, os minimiza na versão pintada. Esta aquarela e a seguinte, A26, são raros exemplos de trabalhos de Debré feitos por encomendas de particulares, o que só parece ter ocorrido nos primeiros tempos após sua chegada. A26. Cerimônia da Pedra Fundamental do Palácio do Senhor Duque de Cadaval, no Rio de Janeiro, em 14 de janeiro de 1816. Pose de la première pierre du palais de Mr. le Duc de Cadaval, a Rio de Janeiro, le 14 janvier 1816. Aquarela sobre papel, 18 por 23 centímetros, datada embaixo à direita, 1816. Procedência: Duques de Cadaval, Portugal, família Bourg de Bouzas, França, coleção particular, Paris. A Duquesa de Cadaval passou boa parte dos primeiros 8 anos após sua chegada ao Rio de Janeiro instalada na Casa Térrea, que aparece ao lado, A25, onde hospedou seu irmão, o Duque de Luxemburgo, embaixador extraordinário do rei da França junto a Dom João VI, em 1816. O Duque e sua comitiva logo conheceram Debré, há evidências de seus contatos com o Conde de Clarac e o Barão de Coubertin, talvez apresentado por sua irmã, que já morava no Rio de Janeiro e de quem Debré havia executado o retrato, assim como de seu filho, e por encomenda da qual realizou essas duas aquarelas que serviram de base para os óleos O1 e O2, agora atribuídos ao pintor francês. Após anos morando no pequeno palacete retratado em A25, a duquesa anunciara a construção de um palácio para deixar crer que pretendia continuar a morar no Rio de Janeiro, apesar de já persuadida pelo irmão de voltar à Europa com ele, o que ocorreu em setembro de 1816. Nem ela, nem o filho jamais voltaram ao Rio de Janeiro, provavelmente convencidos de que também o rei, seu primo, voltaria a Lisboa com a queda de Napoleão em 1815, o que só veio a ocorrer 5 anos mais tarde. A legenda da aquarela foi repassada à tinta, talvez por outra pessoa, sobre uma inscrição original a lápis na letra de Debré. O mês da data está levemente borrado, o que pode indicar que essa pessoa tenha se confundido e interpretado a abreviação de julho como janeiro.
A cena dificilmente poderia ter ocorrido em janeiro, pois pelo menos 5 dos presentes ainda não se encontravam no Brasil, conforme explicado em O1. Já em julho, estariam todos no Rio de Janeiro, inclusive o Duque de Luxemburgo, que só passou no país os meses de junho, julho e agosto de 1816. A data de julho seria também mais compatível com a aquarela anterior, a 25, datada de agosto. Em todo caso, este trabalho faz parte das primeiras aquarelas que o pintor francês executa no Brasil. A 27, Nossa Senhora da Conceição. Aquarela sobre papel, 38,4 por 28 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, Debré, 1818. Procedência, François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Única aquarela acabada e assinada de Debré com um tema religioso, essa Nossa Senhora da Conceição serviu de base para o óleo de mesmo tema, O14, concebido como peça devocional para o uso da família real. Este óleo, datado de 1818, deve ter permanecido por 3 anos nos aposentos particulares de Dom João VI, e o monarca o prezava o suficiente para tê-lo levado consigo para o Palácio de Queluz, onde ainda se conserva, ao voltar a Portugal em 1821. A execução revela a familiaridade extrema de Debré com os elementos simbólicos da monarquia e do neoclassicismo, presentes na arquitetura do altar, em sua decoração e na elaborada composição deste quadro. Cenas com índios. Dentre as mais de 250 aquarelas acabadas que Debré executou no Brasil, que são conhecidas hoje, apenas 6 são relativas aos índios, que o pintor começou a observar logo após sua chegada. É provável que a experiência de primeira mão de Debré com os índios tenha ocorrido apenas em contatos episódicos, quase sempre com indígenas aculturados, mas devem ter existido pelo menos as 18 outras aquarelas acabadas que corresponderiam às gravuras do primeiro volume de Voyage Pittoresque, e talvez ainda outras que Debré não tenha utilizado em seu livro. Hoje existem apenas as 6 mostradas nas páginas a seguir. Devido à escassa convivência com os índios e à insegurança que sentia ao tratar do tema, Debré preferiu copiar várias cenas, armas e utensílios das gravuras já publicadas pelos grandes naturalistas Spix e Martius e pelo príncipe Maximiliano de Wied, como será mostrado no capítulo de esboços. Também não hesitou em usar a imaginação ao recorrer levianamente a informações que se revelaram incorretas, ou mesmo em simplesmente aplicar composições clássicas do repertório pictórico europeu em cenas de índios, como no caso de A29 e A30. Foi também, provavelmente, por constatar a relativa escassez de aquarelas acabadas relativas a índios no conjunto que comprou da sobrinha neta de Debré, Madame Moritz, que Roberto Reimann contratou artistas anônimos para realizar aquarelas copiadas das gravuras finais. Transformou-as em falsificações ao agregar-lhes a assinatura de Debré. Essas foram vendidas para Raimundo de Castro Maia como sendo os originais reencontrados que teriam servido de base para as mesmas gravuras. Reimann continuou imitando gravuras de Debré com temas de índios em aquarelas que mandou executar nos anos de 1940 e 1950 e que vendeu a colecionadores brasileiros. Quanto ao grupo desaparecido das aquarelas acabadas originais de índios, quase todas realizadas em 1823, é de se esperar que possam um dia ressurgir, preservadas em conjunto, assim como as 4 coleções que reapareceram no decorrer do século XX. Sempre que possível, as imagens são apresentadas com o próprio texto de Debré que lhes corresponde, ainda que às vezes contenham os erros factuais cometidos pelo pintor na redação original. A28.
Dança de Índios da Missão São José. Aquarela sobre papel 21,8 por 33,5 centímetros. Assinada e datada em embaixo à direita. Debré, cerca de 1820-1830. Procedência: família Debré, Paris; Noy de Serrano, Paris; Erimar Carneiro, Rio de Janeiro; Geneviève e Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Ao coletar estampas de índios brasileiros que constavam de obras publicadas por outros viajantes, das quais contava copiar as cenas e os detalhes que não pudera observar pessoalmente, Debré encontrou uma gravura avulsa de índios da América do Norte e os tomou por índios brasileiros, por não se dar conta de que o São José do título encontrava-se, na verdade, na Califórnia. Assim, cometeu aparentemente um erro involuntário ao transferir uma cena da Califórnia para a vila de Faxina, perto de Itapeva, em São Paulo. Com o afã de conhecimento dos artistas viajantes na primeira metade do século XIX em angariar informações, era coisa muito comum a troca de iconografia entre eles. E erros como esse podiam ocorrer com gravuras separadas de seu contexto. O título original da aquarela que originou a gravura da viagem pitoresca era Dança de Índios na Missão São José, Nova Califórnia. Atribuída ao naturalista alemão Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tillenau, ela foi assinada pelo contemporâneo de Debré no Rio de Janeiro, George Heinrich von Langersdorff. Além de acrescentar bananeiras ao original, Debré modificou a postura dos índios, inventando uma dança diferente do original e acrescentando um tambor. Segundo Debré, esses índios de uma antiga civilização, menos musicais que os guaranis, têm apenas o tambor como instrumento de dança. Em geral, bem proporcionados, ágeis e alegres, além de inteligentes, conservam também um sentimento de pudor que inspirou às mulheres o luxo de fabricar saiotes guarnecidos de plumas. Esta é a prancha 19 do primeiro volume da Viagem Pitoresca, que figura para ilustrar uma resolução do Senado de 3 de novembro de 1830, que sanciona uma lei abolindo a escravidão dos índios selvagens prisioneiros de guerra. É difícil imaginar que Debré forjasse propositalmente esta cena ocorrida fora do Brasil apenas para acrescentar uma gravura ao livro do qual esperava que lhe trouxesse a fama. O risco era grande demais de uma confusão ser percebida, afetando assim a credibilidade de Debré. Por isso pensamos que se trata de um lamentável equívoco que, por sorte, não prejudicou Debré, pois acabou levando mais de 100 anos para ser percebido. Infelizmente, essa imagem totalmente alheia aos nossos costumes ainda é muitas vezes reproduzida como representando uma tribo de índios brasileiros. A29. Carga de cavalaria Guaicuru. Aquarela sobre papel 16,8 por 25,8 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, Rio de Janeiro, J.B. Debré, 1822. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, excelentes cavaleiros distinguem-se por sua habilidade para domar cavalos selvagens que pastam em liberdade nos campos dessa parte da América. Capturam-nos a laço, encabrestam e montam para, em seguida, se lançarem com eles nos lagos e rios, a fim de cansá-los, mantendo-os dentro d'água quase que até o peito. Cedo, extenuado pelo cansaço dessa luta desigual que pela primeira vez lhe forçam a reconhecer um senhor, o animal sai da água espumando de suor e, no seu temor ao peso desconhecido que carrega, obedece ao menor movimento do cavaleiro. Ao final dessa primeira prova, o cavalo selvagem é tomado de um tremor nervoso que dura várias horas seguidas e de que se aproveitam os índios para acabar de domá-lo em terra firme.
Sua tática é reunir uma tropa numerosa de cavalos selvagens que lançam à frente sem cavaleiros, misturando-se os índios aos últimos animais galopantes. Mas para se esconder aos olhos do inimigo, imaginam um ardil que, por si só, dá uma ideia de sua destreza e de sua perícia a cavalo. Cada cavaleiro unicamente apoiado com o pé direito no estribo segura a crina com a mão esquerda e assim se mantém suspenso e deitado de lado ao longo do corpo do cavalo e conserva essa atitude até chegar e carregar a lança. E então se ergue na sela e combate com vantagem no meio da desordem causada pelo ataque tumultuoso. Uma estranheza notável é que, apesar de sua civilização avançada, conservam o hábito da tatuagem. A30. Tribo Guaicuru em busca de novas pastagens. Peuplade do Guaicuru changeante do pâturage. Aquarela sobre papel, 15,7 por 21,8 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, comerciantes e guerreiros, os guaicurus são ainda agricultores e, entre os produtos que cultivam, deve-se destacar o algodão, que empregam com uma habilidade notável na fabricação dos tecidos com que se vestem. Todas as mulheres se ocupam da tecelagem e demonstram igualmente prova de habilidade no trabalho com agulha. Assim como a imagem anterior, que representa os guaicurus sobre cavalos arreados quando é sabido que esses índios os montavam em pelo, esta é outra imagem fantasiosa de Debré que praticamente só dispôs de informações de segunda ou terceira mão a respeito dos índios brasileiros. Nunca os observou pessoalmente, senão de forma muito fugaz. Aqui, conforme observou justamente Valéria Lima, a composição de Debré é claramente inspirada nas inúmeras versões pintadas por artistas renascentistas, ou mesmo anteriores, do episódio da fuga para o Egito, cena descrita no Evangelho com a Virgem Maria a dorso de uma mula com Jesus no colo. A31. Chefe Guaicuru. Chef de Guaicuru, portant pour commercer avec les Européens. Aquarela sobre papel, 15,7 centímetros por 21,8 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, os indígenas selvagens, chamados guaicurus, encontram-se no Brasil, na província de Goiás, à margem do rio Uruguai, e também na província de Mato Grosso. A ocupação especial dos guaicurus consiste no comércio de diferentes espécies de animais que eles reúnem nas vastas pastagens, onde costumam construir suas habitações. Sua antiga civilização lhes aproxima bastante dos guaranis. Como estes têm classes diferentes em sua população, formando três bem distintas. A primeira é a dos nobres capitães, chefes de família que comandam os soldados e os escravos. A segunda é a dos soldados, que só combatem a cavalo e são sujeitos unicamente à disciplina militar. A terceira se compõe de escravos e é formada, em parte, por prisioneiros de guerra que executam toda espécie de trabalho doméstico, cujo mais fatigante é a formação dos rebanhos e sua condução aos compradores. A32. Caboclas lavadeiras vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Cabocles civilisés vivent en ville de la industrie comme blanchisseuses. Aquarela sobre papel,
15,5 por 21,8 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Representamos no desenho as famílias de caboclas que, radicadas no Rio de Janeiro há muitos anos, exercem o ofício de lavadeiras. Reúnem-se todos os dias de manhã para ir lavar roupa à beira do riacho que passa sob a ponte do Catete, um dos bairros da cidade. Aí ficam todo o restante do dia e só retornam ao cair da noite. Bem antes de nossa chegada ao Rio de Janeiro, contavam-se um grande número de caboclos empregados em serviços particulares dos ricos proprietários do interior do Brasil, que logo puderam apreciar as qualidades pessoais desses indígenas semi-selvagens empregados como operários. Mais robustos que os negros e espertos também, empregam-se de preferência nos estabelecimentos do interior, mas, como os mulatos, adquirem facilmente os vícios da civilização. Esses preciosos indígenas, protegidos pelo governo e encorajados a desenvolver seu conhecimento no âmago de seus hábitos, tornaram-se os mais firmes sustentáculos da propriedade do Brasil, já rico pela fertilidade de seu solo e pela fecundidade dos inúmeros animais úteis nele disseminados. Para o efeito da civilização, a raça indígena deve adquirir, segundo nossa opinião, uma melhoria sensível, fundindo-se pouco a pouco na raça brasileira de origem europeia. A33. Chefe Bororo. Chefe de Borrorenos. Aquarela sobre papel, 16 por 24 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1822. Procedência: família Debré, Paris; Noy de Serrano, Paris; Erimar Carneiro, Rio de Janeiro; Genevieve e Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Os bororenos, chamados bugres pelos habitantes da parte sul do Brasil, que temem sua atividade guerreira, realizam frequentes excursões, sempre funestas para as habitações rurais dos cultivadores. O tema representado nessa litografia é a partida de um chefe dos bororenos à frente de sua tropa, armado por um ataque noturno. Essas expedições sinistras se tornaram tanto mais desastrosas que, independentemente do arco da flecha e do tacape que empregam com uma incrível intrepidez, seu gênio malfazejo lhe sugeriu uma máquina incendiária, composta de um galho de pinheiro, envolvido em filamentos de tucum e imbira excessivamente combustíveis, que transmitem facilmente sua chama às madeiras resinosas a que se enrolam. Logo iniciado o ataque, lançam ao mesmo tempo vários desses tições ardentes sobre os telhados, quase sempre feitos de folhas de palmeira, e assim incendeiam num instante a habitação inteira, cujos proprietários mal têm tempo de fugir, abandonando o resto de seus bens a esses bárbaros. Pelo ano de 1815, um filantropo brasileiro negociante, encorajado pelos médicos da corte, empreendeu a escavação de banheiros perto de uma fonte de águas termais, situada numa das cadeias de montanha que dominam a ilha de Santa Catarina. Mas essa força armada escandalizou os bugres das florestas vizinhas. Irracíveis, resolveram aniquilar o posto europeu como o único e mais seguro meio de desacreditar o novo estabelecimento, que encararam como uma invasão intolerável. Essa funesta catástrofe aterrorizou por muito tempo os habitantes da ilha de Santa Catarina. A34. Aldeia de Caboclos em Cantagalo. Caboclos. Aquarela sobre papel, 17 por 25 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, 1823.
Procedência: família Debré, Paris. Noy de Serrano, Paris. Erimar Carneiro, Rio de Janeiro. Coleção particular, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Os caboclos habitam os arredores da cidade de São Pedro de Cantagalo, província do Rio de Janeiro, e vivem quase em manufaturas, embora sejam civilizados. Executam apenas algumas tarefas agrícolas para os ricos fazendeiros da região, que os pagam com cachaça e gêneros alimentícios. Os viajantes que os visitam sempre trazem alguns presentes, em troca dos quais recebem arcos e flechas. O episódio representado é a chegada de 2 viajantes europeus introduzidos numa aldeia de caboclos por um caçador da aldeia, ao qual deram uma garrafa de aguardente para facilitar a recepção. A pantomima das mulheres exprime um movimento de pudor que lhes é natural em tais circunstâncias. Já alertadas pelo latido dos cães, uma esconde o busto, cobrindo-os com seus longos cabelos negros puxados para frente, enquanto a outra, sentada ao seu lado, se esforça, por pudor, em aproximar o pé da parte que deseja preservar do olhar dos estrangeiros. A mãe, que amamenta, imóvel, sacrifica todo o sentimento ao dever maternal que lhe serve como desculpa. O chefe da aldeia, sentado no chão no fundo da cena, está cercado de jovens índios que escutam sua narrativa, interrompidos por esse novo motivo de distração. Esse personagem, cheio de vaidade, conservando imperturbavelmente sua nobre atitude, aguarda a chegada dos visitantes para responder laconicamente às suas numerosas perguntas. Todos os outros grupos ilustram os hábitos do homem selvagem, constantemente ocupado com sua alimentação. As mulheres estão reunidas em torno de uma provisão de frutas. O pequeno caboclo de cócoras bebe com a ajuda de um caniço. No terreno elevado que serve de fundo à cena, percebe-se o rancho, cabana situada perto de uma árvore, cujo enorme tronco divide a entrada em 2 partes, uma das quais se fecha com um vento. Uma única cabana basta para abrigar uma família numerosa. Têm o costume de acampar nas alturas para vigiarem os arredores de suas habitações e se defenderem facilmente no caso de ataque. Cenas urbanas. É nas ruas do Rio de Janeiro que Debré elege seu cenário privilegiado e nos lega uma impressionante série de mais de 130 aquarelas acabadas retratando o que poderíamos chamar hoje, retrospectivamente, de cenas urbanas. Nestas obras, o artista recria situações vividas e observadas na cidade e em seus arredores mais próximos, envolvendo a população local, sobretudo negra. Algumas das aquarelas acabadas inseridas nessa seção também se referem a cenas observadas em sua viagem ao sul, em 1827. Nada do que é curioso ou inesperado aos olhos dos europeus lhe escapa. Seu objetivo é claramente a coleta dos muitos elementos que adivinha surpreendentes para o público de seu futuro livro. É talvez nesta série, Cenas Urbanas, que Debré dá a plena medida de seu talento de desenhista. Estimulado pela recriação das cenas elaboradas a partir de seus inúmeros esboços, munido da consumada técnica ainda amadurecida pelas novas circunstâncias, Debré mostra que não é apenas um angariador casual de informações visuais que o acaso lhe pôs no caminho, mas sim o espectador mais privilegiado que o Rio de Janeiro poderia então esperar para retratar-lhe o cotidiano. A35. Partida do vaso de guerra imperial Dom Pedro I. Partida do navio imperial Pedro I, comandado pelo Lord Almirante Cochrane, comandante da expedição contra a Bahia, saindo do Rio de Janeiro em 1º de abril de 1823, às 8h30. Tradução livre do francês. Aquarela sobre papel, 15,5 por 39,5 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1823.
Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimant, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A partida em 10 de abril de 1823 da nau Pedro I, como capitânia da esquadra comandada pelo almirante escocês Lord Cochrane, enviado para combater os portugueses do general Madeira na Bahia, teve na inglesa Maria Graham, amiga da imperatriz Leopoldina, testemunha do episódio. Pedro I é um belo navio de 2 convéses sem tombadilho da polpa. Ele tem um dos mais bonitos convéses de canhões, mas não pude vê-lo melhor porque estava ainda recebendo provisões e tripulação. Suas cabines são magnificamente decoradas, com belas madeiras e estofamentos de marroquim verde, etc. E me disseram que o imperador tem muito orgulho. É comandado pelo capitão Crosby e 3 tenentes, que vieram conosco do Chile, foram nomeados para o navio. Esperava o almirante Croquet para almoçar comigo, mas, para meu grande desapontamento, vi o navio levantar ferros e partir. Soube depois que o imperador e a imperatriz estavam a bordo e que o acompanharam até fora da barra e o farol, de forma que ele não pôde desembarcar. A manhã estava triste e cinzenta quando Pedro I, o Maria da Glória, o União e o Liberal levantaram âncora. Mas exatamente no momento em que a pequena esquadra passava diante da fortaleza de Santa Cruz e o forte iniciou as salvas, o sol rompeu de trás das nuvens e um jorro de luz amarela e brilhante desceu sobre o mar por trás dos navios. Parecia, então, que eles se engravam num mar de glória. E esta foi a última visão que tive de meu amigo Croquet. A36. Jovens negras indo à igreja para serem batizadas. Negras novas conduzidas pelo padrinho e madrinha para serem batizadas na igreja. Tradução livre do francês. Aquarela sobre papel, 18,3 por 23,5 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, Debré, Rio de Janeiro, 1821. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimant, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Embora tenha caído em desuso o artigo da primeira lei sobre a escravidão que prescrevia aos brasileiros batizar seus negros novos dentro de um prazo determinado, deixou, entretanto, vestígios de seu objetivo moral no coração dos proprietários locais. Com efeito, hoje é raro encontrar um negro que não seja cristão. Além do mais, do ponto de vista político, esse freio de uma religião tão tolerante torna-se também uma garantia de segurança para os senhores obrigados a comandar uma centena de escravos reunidos. Neste desenho, o padrinho, vestido cerimoniosamente, usa uma calça de seda herdada de seu senhor, um chapéu e uma bengala, e se apresenta de modo muito respeitoso a seu compatriota capelão, grande amador do rapé e que recebe com a dignidade de seu cargo. A atitude da madrinha é de reserva, inspirada pela proximidade com a igreja, e a das catecúmenas de resignação. Prescrevem-lhe também a persignação, que ele faz pedindo previamente a bênção de um branco que encontra sozinho num caminho, ou com quem deva falar. Nesse caso, ele inclina o tronco, estende a mão direita meio fechada, em sinal de cumprimento, e diz humildemente: "A bênção, meu senhor", e recebe a resposta lisonjeira: "Deus te faça santo", ou, mais laconicamente: "Viva". Entre os negros, sem ousarem se santificar, um apenas deseja ao outro que se torne branco pela seguinte invocação: "Deus te faça branco", que eles transformam dizendo: "Deus te faça balanco". A37. Vendedor de flores e de fatias de coco. Marchand de fleurs et d'amandes de coco.
Aquarela sobre papel 17,5 por 23,2 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1829. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, o hábito das brasileiras de enfeitar o penteado com flores naturais trouxe à moda, entre os ricos, a cultura particular do cravo. Apesar de sua raridade, em comparação com a rosa das 4 estações, o cravo possui a grande vantagem de ter um nome de duplo sentido, pois cravo, em português, também quer dizer prego. É, portanto, como símbolo e como galanteio refinado, que o cravo é enviado a uma senhora para expressar que ela soube cativar um coração. Esse mesmo presente, por sua vez, colocado na cabeça da senhora persuadida, serve de resposta, tornando-se garantia de sua fidelidade. Os homens que recebem semelhante presente portam-no à lapela. Sendo sempre caro, esse presente constitui uma cultura muito lucrativa. Representei o doméstico de uma casa rica parado à frente da porta de uma igreja no domingo para vender essas flores em benefício de seu patrão, enquanto acrescenta, por conta própria, a venda de pedaços de coco, alimento barato da classe média. Pode-se observar ainda o cuidado do vendedor para conservar o frescor dos cravos, fincando-os num talo de bananeira, que serve ao mesmo tempo como bandeja para oferecê-los. A senhora, saindo da missa, escolhe uma das flores que será paga pela negra, criada de quarto, enquanto as outras 2 permanecem imóveis. A38. Uma senhora indo à missa numa cadeirinha. Une dame allons à la messe dans sa chaise à porter. Aquarela sobre papel 17 por 22,6 centímetros, assinada embaixo à direita com as iniciais J. B. D. Cerca de 1820-1825. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, a cadeirinha importada de Lisboa é usada no Brasil como a liteira na França. Serve comumente às senhoras para ir à missa. A cadeirinha do Rio de Janeiro é reconhecida pela sua cobertura, sempre enfeitada por adornos mais ou menos dourados, enquanto que a da Bahia, de teto liso, é geralmente menor e mais leve. Comparação que se pode fazer ainda hoje nas ruas do Rio de Janeiro. Se na capital o uso das cadeirinhas só se observa agora entre as velhas senhoras brasileiras privadas de carruagem, o mesmo não ocorre na Bahia, pois nesta cidade, sob a forma de anfiteatro e pouco favorável à circulação de carruagens atreladas a cavalos, é necessário o uso de cadeirinhas para percorrer mais facilmente suas ruas, quase todas íngremes. Pode-se se atribuir, sobretudo, ao intenso galanteio predominante na Bahia, grande parte da circulação de cadeirinhas de aluguel, preciosas pelo privilégio de poderem penetrar o interior de todos os pavimentos térreos, com a vantagem de suas cortinas bem fechadas, que dissimulam aos olhos dos passantes o sexo e o rosto de um visitante interessado em resguardar o anonimato. A cadeirinha do Rio de Janeiro, aqui representada, pertence a uma pessoa rica e de boa sociedade, conduzida por seus escravos de libré. Pode-se opor-lhe o luxo de algumas mulatas concubinas que aproveitam os dias de festa para exibir na igreja todo o ridículo de seu coquetismo de mau gosto, em geral descabido e exagerado, e que se fazem notar, mesmo nas ruas, pelo luxo de suas cadeirinhas, cujas coberturas são carregadas de adornos de execução muito delicada, em verdade, e recobertas em profusão de um dourado de cores variadas. A mulher honesta, como deve ser, ao contrário, mantém suas cortinas fechadas,
reservando-se, todavia, a possibilidade de mostrar-se entreabrindo-as. Uma de suas criadas de quarto caminha imediatamente a seu lado para carregar a bolsa e o livro de missa e transmitir suas ordens aos outros escravos, que seguem a poucos passos de distância. A39. Uma manhã de quarta-feira santa na Igreja Mãe dos Homens. Une matinée de mercredi saint, confession, communion, à Mère dos Homens. Aquarela sobre papel, 14,8 por 22,9 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. A cena se passa no interior da pequena igreja de Nossa Senhora, a Mãe dos Homens, paróquia situada à Rua da Alfândega. O altar-mor, tão resplandecente nos dias de festa com sua pirâmide ardente que ilumina a imagem do santo padroeiro da igreja, hoje entregue à escuridão e ao silêncio, exibe seus degraus sem a enorme quantidade habitual de candelabros. Do mesmo modo, o interior do templo, hoje especialmente consagrado à contrição, apresenta apenas um numeroso grupo de fiéis em luto, implorando o perdão de seus pecados num recolhimento silencioso. Ajoelhados diante da toalha de mesa sagrada, os fiéis recebem a comunhão das mãos do padre, acompanhado por 4 membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento. O clérigo que traz o cálice cheio de água fecha o cortejo. Pela porta lateral à direita, no corredor que conduz à sacristia e às catacumbas, observa-se um padre sentado, escutando a confissão de um dos penitentes que o rodeiam. Perto da mesa, mas no interior da igreja, vêem-se 2 negras sentadas no chão, aguardando a vez de se confessarem, escondidas sob o xale. Mais à direita, senhoras de classe alta estão sentadas nos degraus de um altar lateral, esperando também a vez de se apresentarem ao confessionário já ocupado por uma delas. Por fim, à esquerda, vê-se uma terceira cena de confissão. É interessante notar aqui que a simplicidade da construção do confessionário brasileiro obriga o penitente a adotar uma posição extremamente incômoda, forçado a se apoiar em uma das mãos para se aproximar da grade que o separa do confessionário. Grupos de senhoras de todas as classes sentadas sobre o chão da igreja conservam o hábito brasileiro, em geral, de se sentar nesse lugar sagrado. À esquerda, uma senhora de mantilha entra com sua negrinha, enquanto outra, mais elegante, seguida de suas 2 negras, sai ainda com a expressão de recolhimento que acompanha o cumprimento recente dos deveres religiosos. A40. Diversos tipos de cortejos fúnebres. Divers convois funèbres. Aquarela sobre papel, 16,9 por 21,2 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Após discorrer sobre as catacumbas, falta descrever os cortejos funerários e os diferentes tipos de carruagens empregadas. Comecemos pelo mais luxuoso, o do ministro ou do cortesão importante. Pode-se reconhecê-lo tanto pelo pesado carro fúnebre trazido de Lisboa, emprestado de bom grado pela corte, quanto pelos demais acessórios, cujo número é proporcional à dignidade do defunto. Quanto ao cortejo do particular rico, graças ao progresso do luxo, desde 1822, os locadores de carro de luxo imaginaram oferecer, como novidade, uma estrutura de 4 rodas muito simples,
sem molas ou ornamentos, sobre a qual se colocam 4 suportes perto uns dos outros para sustentar o caixão coberto pelo pano mortuário. 2 mulas, conduzidas por um cocheiro, são atreladas a esse carro que já se tornou bastante comum. São as fitas e franjas de panos funerários que cobrem a carruagem que revelam toda a sua riqueza. Quanto aos herdeiros do cidadão de fortuna medíocre, também obrigados a tratar com um locador de carros, solicitam apenas um simples sege, carro aberto conduzido por um cocheiro e 2 mulas, cuja boleia aberta serve de suporte para o caixão colocado na transversal. Um padre, que representa o confessor do falecido, ocupa o interior da carruagem e recebe uma quantia módica para acompanhar o corpo até a igreja. Finalmente, o cortejo mais simples realiza-se com um corpo sendo transportado numa rede por 2 negros de ganho, chegando a custar, no máximo, 2 francos. Reuni neste desenho todos os cortejos que acabei de descrever. A41. Enterro de um irmão de Nossa Senhora da Conceição. Enterrement d'un membre de la Confrérie de la Vierge de la Conception. Aquarela sobre papel, 14,8 por 22 centímetros. Assinada e datada embaixo, J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Apresentamos aqui, a título de comparação, o séquito funerário de um membro da Irmandade para representar o costume brasileiro de transportar o corpo num palanquim fúnebre, aliás, muito parecido com um canaleto italiano, e que exclui o caixão. Exemplo importado dos piedosos devotamentos das Irmandades de penitentes das regiões meridionais da Europa. Encontramos esse modo de transporte, mais comum no Rio de Janeiro, entre as irmandades mais pobres, como a de Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, especialmente composta de mulatos todos reunidos, tanto pela cor quanto pela mediocridade de sua fortuna. Para facilitar o transporte desse leito portátil, a cobertura é móvel, sustentada apenas por pequenas pontas de ferro presas na estrutura principal e que a penetram por meio de pequenas aberturas nos 4 ângulos. A lança de ferro que cada um dos portadores traz à mão serve para aliviar seus ombros do peso do leito, encaixando-a sob este nas paradas indispensáveis durante o trajeto, anunciadas pela exclamação "Deo gratias", repetida em seguida para recomeçar a marcha. Percebem-se entre os portadores alguns jazigos de catacumbas, construídas simplesmente na espessura do muro. A vestimenta da Irmandade compõe-se de um escapulário e de um manto de lã azul celeste, por cima de uma batina branca, também de lã. A42. Catacumbas da Paróquia do Carmo. Catacombe. Aquarela sobre papel, 14,3 por 21,7 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda. J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. O tipo de construção de catacumbas que apresento aqui era tão recente no Rio de Janeiro quando chegamos, em 1816, que apenas 2 igrejas, a do Carmo e a de São Francisco de Paula, possuíam esse modo de sepultura, erguida a expensas dos irmãos, reservada perpetuamente aos membros das Irmandades. As catacumbas representadas neste desenho são da Paróquia do Carmo.
Segundo o antigo costume, nas outras igrejas, o chão destinado às sepulturas era inteiramente coberto de longas fileiras de alçapões de madeira do tamanho de um túmulo. Encontravam-se também, nos conventos, tumbas com tampo de pedra no claustro, chamado ossuário. Entretanto, essa inovação salutar das sepulturas logo conquistou partidários, tantos que em 1829 todas as irmandades da cidade já haviam mandado construir suas catacumbas, ou no pátio ou no jardim contíguo à igreja. Durante o cerimonial fúnebre, o corpo é exposto em seu caixão com o rosto descoberto e colocado sobre um estrado preparado no coro da igreja. Terminadas as orações, fecha-se a tampa do caixão e 6 irmãos o transportam em procissão às catacumbas, colocando-o sobre um segundo estrado. Abre-se novamente a tampa e se iniciam as últimas orações assistidas por um grande número de confrades. Finalmente, coloca-se o corpo no jazigo e todos os assistentes se retiram, cedendo lugar aos pedreiros. No dia de finados, dia de luto, a população do Rio de Janeiro obstrui as entradas das catacumbas, abertas das 7 horas da manhã ao meio-dia, e satisfaz-se a curiosidade dos visitantes, aglomerados principalmente nas igrejas de Santo Antônio, São Francisco de Paula e do Carmo, cujas catacumbas são de construção mais elegante. Às 10 horas, as respectivas confrarias dão início ao canto do ofício dos mortos e missas chãs de réquiem são oferecidas à devoção dos assistentes durante todo o tempo em que as portas permanecem abertas. A43. Velório de um comendador da Ordem de Cristo. Exposição do corpo de um commandeur de l'Ordre du Christ. Aquarela sobre papel, 16,4 por 21,8 centímetros. Assinada e datada embaixo. J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Os brasileiros têm o hábito de expor o corpo do defunto em suas casas por um dia ou mais, deitado todo vestido em seu caixão aberto sobre um estrado fornecido pelo armador, tapeceiro funerário. Fecha-se em seguida o caixão para transportá-lo até a igreja, onde é novamente aberto. O cavaleiro de Cristo, aqui desenhado, está supostamente colocado sobre um estrado fornecido pela igreja para o ofício funerário. Suprimi os enormes candelabros que o rodeiam. Como membro professo da ordem, o defunto está vestido com indumentária completa, composta por um manto de tecido branco, um capacete com penacho branco e botas de marroquim vermelho. O uniforme de baixo indica seu posto militar. É somente no momento de fechar definitivamente o caixão nas catacumbas que o armador retira o capacete dourado e as botas alugadas. A44. Paço de Boa Vista em São Cristóvão. Aquarela sobre papel, 18 por 25 centímetros, 1817. Procedência: família Debré, Paris, Noy Serrano, Paris, Erimar Carneiro, Rio de Janeiro, coleção particular, Paris. Esta aquarela inédita de Debré mostra o casarão após a primeira grande reforma da antiga Quinta da Boa Vista, doada pelo comerciante português Elias Antônio Lopes, em 1808, a Dom João. Rebatizada sucessivamente de Paço Real e Imperial de São Cristóvão, o casarão é mostrado à época das núpcias do príncipe Dom Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria em 1817, pouco após a chegada de Debré. O pintor refere-se ao pavilhão direito como sendo em estilo gótico e de um arquiteto inglês. O arquiteto era, na verdade, o pedreiro John Johnson, que chegara ao Rio. Além da reforma do palácio, Johnson foi responsável pela montagem do portão monumental,
cópia do pórtico de um dos palácios do segundo duque de Northumberland, a Sion House, em Londres, oferecido a Dom João. Uma outra imagem do palácio faz parte da obra múltipla A260 Ter, descoberta em 2010. Mostra o palácio tal como se encontrava 14 anos depois, em 1831. A45. Cadeirinha de baiana. Enfant d'un blanc porté à l'église pour être baptisé. Aquarela sobre papel, 14,5 por 20,4 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1825. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, o antigo hábito de chamar matronas para o trabalho de parto conserva-se ainda entre as duas classes inferiores brasileiras. Em nossa chegada, contava-se apenas um pequeno número de famílias distintas no Rio de Janeiro que utilizavam o serviço de parteiras, mas somente por ostentação ou em casos difíceis. É por um voto de confiança que a criança de um branco é entregue aos cuidados de uma parteira mulata ou negra para levá-la à pia batismal. Na classe média, é a pé ou ainda numa liteira alugada ou emprestada que a parteira conduz o recém-nascido à igreja, para onde o padrinho tem o cuidado de se dirigir isoladamente. Se a família é mais opulenta, vê-se a matrona grotescamente enfeitada das mais desatinadas cores, eriçada de acessórios de mau gosto e sobrecarregada não somente com joias grandes que possui, mas também com muitas outras emprestadas por amigos. Quem não riria desse ridículo colosso negro inchado de vaidade que a cadeirinha mal pode suportar gemendo sob seu peso, provocando o suor dos carregadores esgotados? Entre os ricos, contudo, o batismo é realizado no oratório da casa por um eclesiástico amigo da família. Nesse caso, a cerimônia religiosa que se torna motivo de brilhante reunião só acontece ao fim do dia. As visitas feitas ao recém-nascido permitem uma noitada agradável que termina com um chá magnífico. A46. Anjinho preto de cadeirinha. Convoi funèbre d'un négrillon. Aquarelas sobre papel, 14,9 por 23,9 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, este desenho mostra dois tipos de enterro de um negrinho. O mais luxuoso e que ocupa o meio da cena necessita de locação temporária, não somente da cadeirinha forrada de tecido adamascado, mas também do pequeno caixão enfeitado com buquês de flores artificiais e com a coroa de brilhantes fornecida pelo armador, tapeceiro de funerais. Mas esse luxo é, em geral, reservado apenas às casas ricas que almejam exercer dignamente uma obra de caridade para um anjinho. Vê-se, no entanto, também a negra livre, um pouco opulenta, sempre parte de uma irmandade religiosa, arcar tal despesa como dever. No segundo enterro, infinitamente mais simples, há apenas um carregador para o caixão, que é vendido a 8 francos no máximo. Contudo, para o indigente que utiliza seu tabuleiro recoberto por uma toalha de renda sobre a qual é depositado o corpo, só lhe custa a comissão do negro carregador, isso quando este não é emprestado pelo vizinho, último recurso da extrema pobreza. Se a perda dessa criança escrava dá à senhora a esperança consoladora de possuir um pequeno anjo que, do céu, intercede por ela, esta mesma perda não é menos sentida pelo coração do Senhor,
privado de um capital de aproximadamente 2.000 francos, que representaria esse imóvel vivo. No Brasil, a taxa de mortalidade de negrinhos é bastante alta, mas bem compensada pela espantosa fecundidade das negras, dotadas de uma constituição física favorável ao parto, facilitada ainda mais pela extrema pequenez do crânio negro. O negrinho recém-nascido possui uma cor amarelada, percebe-se apenas em torno das unhas dos pés e das mãos e nas partes genitais uma coloração mais morena que se espalha pouco a pouco em 8 dias pelo resto do indivíduo. Ainda que as raças não sejam igualmente negras, os indivíduos mais escuros são também os mais robustos, os mais ativos e os mais viris, ao passo que, ao contrário, os que são apenas morenos ou de cor marrom são fracos e degenerados. Em suma, os sábios naturalistas concordam em que o negro é uma espécie à parte na raça humana e destinada, por sua apatia, à escravidão, mesmo em sua pátria. A47. Enterro de uma negra católica chegando à igreja de Lampadosa. Convoi funèbre d'une négresse catholique arrivant à l'église de la Lampadosa. Aquarela sobre papel, 15,3 por 22,4 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Raymond, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. A única diferença entre o cerimonial fúnebre de uma negra e o de um homem da mesma raça é a composição do cortejo, formada exclusivamente por mulheres no primeiro caso, à exceção dos 2 carregadores, do mestre de cerimônias e do tambor. Entre os moçambicanos, as palavras do canto fúnebre são especialmente notáveis pelo sentimento cristão, pois entre os outros reduzem-se a lamentações acerca da escravidão, expressas de forma bastante grosseira. Dou aqui o texto moçambicano em português. Nós estamos chorando nosso parente, não enxergamos mais. Vai embaixo da terra até o dia do juízo. Ei de século seculorum. Amém. A cena se passa em frente à Lampadosa, pequena igreja comandada por um padre negro e assistida por uma confraria de mulatos. O negro, mestre de cerimônias, com uma vara na mão, vestindo uma cota dupla formado por 2 lenços de cor e com seu pano em forma de turbante na cabeça, rodilha, faz parar o cortejo na porta da igreja, que só é aberta no momento da chegada, a fim de evitar a entrada da multidão de curiosos, seus compatriotas. O tambor aproveita esse momento de parada para se fazer ouvir o rufar de seu instrumento, enquanto as negras pousam no chão seus fardos para acompanharem com palmas os cantos fúnebres em honra à falecida, transportada na rede, carregada por 8 parentes ou amigas íntimas, cada uma das quais pousa a mão sobre a mortalha. A essa ruidosa pompa funerária junta-se o som de 2 pequenos sinos, cujo tilintar é quase encoberto pelo ranger do carrilhão que os suporta. Além de tudo, o escuro da noite imprime uma harmonia fúnebre a todos os detalhes, pois o cerimonial, segundo o costume brasileiro, só começa ao cair do sol. A48. Queima de Judas. Aquarela sobre papel, 17 por 23,5 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Raymond, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. O sentimento dos contrastes, que fecunda tão especialmente o gênio dos povos meridionais da Europa,
encontra-se igualmente entre os brasileiros capazes de fazer suceder ao lamentável espetáculo das cenas da Paixão de Cristo durante a Quaresma o enforcamento solene de Judas no sábado de Aleluia. Piedosa justiça que serve de pretexto para fogos de artifício queimados às 10 da manhã, no momento da Aleluia, e que põe em alvoroço toda a população do Rio de Janeiro, contente de ver os pedaços inflamados deste apóstolo perverso atirados ao ar pela explosão dos fogos e logo destruídos entre os vivas da multidão. É ao som do primeiro sino da Capela Imperial, que anuncia a ressurreição de Cristo e ordena a queima do Judas, que esse duplo motivo de alegria se exprime pela queima dos fogos, pelas salvas de artilharia da Marinha e dos fortes, pelos alegres clamores da população e pelo carrilhão de todas as igrejas da cidade. Passando pelos preparativos da festa, vemos a classe indigente, que se presta facilmente às ilusões, representar um Judas enchendo de palha uma roupa de homem, a qual acrescenta uma máscara com um boné de lã para formar a cabeça. Alguns explosivos colocados nas coxas, nos braços e na cabeça servem para desmembrar o boneco no momento desejado. Quanto aos detalhes, a figura indispensável principal é o Judas, vestido de blusa branca, pequeno dominó branco com capuz, pendurado numa árvore pelo pescoço, segurando uma bolsa supostamente cheia de dinheiro. No peito carrega um cartaz onde quase sempre figuram os seguintes termos: eis o retrato de um miserável supliciado por ter abandonado seu país e traído seu senhor. Um diabo negro e o mais feio possível a cavalo sobre os ombros da vítima faz o papel de carrasco e parece apertar, com o peso de seu corpo, o nó corrediço da corda que estrangula a vítima. A49. Velho convalescente indo à igreja para cumprir promessa. Un vieillard convalescent portant à l'église son orphelin voté par la reconnaissance. Aquarela sobre papel, 15,8 por 21,9 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, submetido desde a infância às práticas religiosas, o brasileiro, quando atacado por uma doença, é naturalmente levado por devoção a fazer uma promessa em benefício da Igreja, a fim de merecer a convalescença. Promessa que, uma vez aprovada pelo confessor, o convalescente se apressa em cumprir logo após sua cura. Mas por um sentimento mundano que se mescla aos deveres religiosos, esse ato de humildade e de gratidão para com o Criador adquire no homem rico um caráter de ostentação que eclipsa diariamente, aos olhos da multidão, o mesmo gesto praticado pelo pobre, cuja oferenda modesta, mas também meritória, sem dúvida, apenas se nota ao ser levada ao altar. Entretanto, as oferendas do orgulho cristão não se limitam a simples presentes e se veem com frequência vastos imóveis legados por ricos proprietários a certas confrarias. Em suma, os santos protetores da humanidade sofredora são mais bem pagos no Brasil do que os médicos, instrumentos mais imediatos de cura dos enfermos. O grupo principal do desenho representa um velho convalescente descendo de sua carruagem, sustentado por sua filha e seu genro, para entrar descalço na igreja onde depositará uma parte de sua pesada oferenda, cujo resto é carregado por um escravo. Esse presente, assim como todos os outros objetos que são oferecidos à igreja, é, segundo o costume, todo enfeitado com fitas. Num plano mais recuado, mas na mesma escadaria, uma negra pronta para entrar pela segunda porta carrega em seus braços uma criança pequena encarregada de oferecer uma vela como uma promessa.
Um pouco mais ao fundo, na parte mais baixa da escadaria, uma velha negra indigente, antes de entrar com sua vela, dá um vintém de esmola a outra mais pobre que ela. Verdadeira prática de caridade cristã que se observa diariamente na classe indigente. A50. Casa de um doente preparado para ser sacramentado. Aquarela sobre papel 15,3 por 21,7 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Debré comenta esta maneira de levar o Santíssimo a um doente nas palavras seguintes: em um país como o Brasil, submetido à influência das hierarquias civis e militares de seus conquistadores portugueses, tornou-se natural, no culto católico, representar, por analogia, uma série de subdivisões no cerimonial religioso, de modo a tornarem categoricamente tributárias a vaidade mundana e a devoção fervorosa, sistema comum a todos os cultos desde a antiguidade. A cerimônia da extrema-unção constituía rendimento importante para a Igreja. Em sua versão mais simples, a cerimônia compõe-se de um irmão carregando uma sineta, seguido de 2 soldados, com as cabeças descobertas, levando as armas apontadas para baixo em sinal de luto. Vêm em seguida 4 outros irmãos, precedendo o padre, sob um pálido quadrado, sustentado por um braço de ferro recurvado, preso a um brasão carregado por um irmão logo atrás do eclesiástico. A versão mais nobre distingue-se por um pálio sustentado por 6 varas e pela presença de músicos negros e de uma retaguarda militar. É difícil, confesso, ter uma ideia da apavorante algazarra produzida pela música estridente e desafinada desses 6 negros ao executarem com todos os esforços valsas, alemandas, lundus, gavotas. A esse grupo revoltante de cantos e de ritmos desordenados, junta-se o movimento lento de um coro de vozes esganiçadas e fanhosas de uns 30 negros devotos que entoam seus intermináveis lamentos da Virgem. Em suma, esse inexprimível imbróglio de estilo e de harmonia musical que tanto de perto quanto de longe irrita o sistema nervoso por sua barbárie revoltante, imprime com efeito um sentimento de horror no coração do homem, mesmo bem disposto. A51. Uma brasileira mulata indo passar as festas de Natal no campo. Un Brésilien mulâtre allant passer la fête de Noël à la campagne. Aquarela sobre papel 15,3 por 23,6 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, as festas de Natal e Páscoa, sempre favorecidas no Brasil por um clima excelente, constituem épocas de divertimento geral, tanto que ocasionam mais de uma semana de interrupção de trabalho das administrações e dos negócios de comércio. Folga momentânea, também aproveitada pela classe média e pela classe alta. A mulata aqui representada é da classe dos artífices abastados. Sua filhinha toma a frente da marcha, conduzindo pela mão um pequeno negrinho, seu bode expiatório, a seu serviço particular. Vem em seguida a pesada mulata, em lindo traje de viagem, que segue a pé a um sítio situado em uma das extremidades dos arrabaldes da cidade. Sua negra criada de quarto a segue carregando seu passarinho predileto.
Nessas circunstâncias, a senhora mulata contenta-se propositadamente com uma criada de quarto negra para não comprometer sua própria cor. Logo em seguida, vem uma negra trabalhadora encarregada do gongá, cesto que contém todo o resto do guarda-roupa da senhora. A terceira escrava, um pouco menos cuidada, carrega o leito da senhora, elegante colchão enrolado numa esteira fabricada em Angola, muito bem imitada na Bahia. A quarta, encarregada de trabalhos mais pesados, lavadeira e quase sempre grávida, carrega os pertences de suas companheiras, e a negra jovem segue humildemente o cortejo, carregando a provisão de café torrado e a cobertura de algodão com que se cobre à noite para dormir. A52. Promessa feita a Nossa Senhora dos Navegantes por marinheiros que se salvaram de um naufrágio. Accomplissement d'envoyer fait à Nossa Senhora dos Navegantes par des marins échappés d'un naufrage. Aquarela sobre papel, 14,7 por 20,5 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda. Debré, Rio de Janeiro, 1828. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. É comum repetir-se esta cena de piedosa gratidão dos marinheiros salvos de naufrágios. Aqui a cena se passa à porta da igreja de Santa Luzia, onde se encontra a capela de Nossa Senhora dos Navegadores. Essa pequena igreja situa-se à beira-mar, em frente à Barra da Baía do Rio de Janeiro. Vê-se no fundo a continuidade da praia de mesmo nome, que conduz à Santa Casa de Misericórdia, ao pé do Morro de São Sebastião, de cuja igreja se vêem os telhados. Embaixo da palmeira localizava-se a antiga forca, hoje transportada para a prainha, ponto de embarque situado em uma das extremidades do arsenal da Marinha. Descobre-se à direita o forte de Villegagnon, onde estão enterrados os restos mortais do irmão de Sully, fato ocorrido antes da evacuação do Rio de Janeiro pelos franceses. Vi esses marinheiros desembarcados na prainha atravessarem descalços toda a cidade até chegarem à igreja de Santa Luzia, para ali depositarem a vela que os salvara do naufrágio. A53. Carruagem levando o Santíssimo. Maneira de levar o bom Deus aos ricos e às pessoas ligadas à corte. Tradução livre do francês. Aquarela sobre papel, 17,7 por 24,5 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1822. Carimbos aplicados no século XX por R. Reimann. Procedência: François Debré, Paris. Madame Maurice, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré registra uma parte desaparecida da cidade no final do aqueduto carioca no Morro de Santo Antônio. A mansão colonial desaparecida está no alto do morro. A construção sobrejacente demonstra o caráter aristocrático da cerimônia, original das ricas ordens terceiras, com 5 fidalgotes cercando a sege que leva à custódia. O primeiro cavaleiro leva a campainha, o segundo, que brande o chicote na boleia sentado numa mula, é seguido de 2 outros com os círios, e o quinto está em pé, atrás do coche, segurando um bicorne. Debré cercou a cena insólita que o brasão imperial na porta da sege mostra ser depois da independência, com negros ajoelhados adiante da comitiva antes de se juntarem aos muitos outros que a seguem. O ofício do Santíssimo Sacramento ocorre no sábado seguinte à quarta-feira de cinzas e era uma maneira de incorporar os mais pobres à cerimônia.